Dia Nordeste. Tom Barros. Verdinha FM. São 5 horas da manhã, 46 minutos. Ô, rapaz. O que é que vem chegando aí, gente? Que dia é hoje? Dia 21. Dia 20, rapaz. Nós estamos querendo adiantar o calendário. Ai, meu Deus. Não, é isso mesmo, dia 20. Vamos ver agora o que é comemorado no dia de hoje, dia 20. Dia 20 de dezembro. Hoje é o Dia Internacional da Solidariedade Humana. Ô, rapaz, solidariedade humana. Aí eu tava vendo ali, a Rússia largou o pau, mandou bomba lá no Kiev, capital da Ucrânia, matou um bocado de gente. Dia da Solidariedade Humana. Eita, meus amigos, é a vida. A data tem como principal objetivo incentivar os Estados membros das Nações Unidas a formular estratégias de redução da pobreza no mundo. Olha aí, que contraste. Dia Internacional da Solidariedade Humana. O Putin mandou largar o pau, os mísseis lá, bateu em Kiev, matou um bocado de gente. Também hoje é o dia do mecânico. Ô, rapaz, dia do mecânico. Esse é o profissional responsável pela manutenção dos veículos motorizados, como carros e motocicletas. Aproveitar e mandar um alô pro Zé Raimundo, velho mecânico, né? Grande Zé. Zé Raimundo, um abraço pra você. Abraçar o Murilo e o Messias. Abraçar meus amigos do Henrique. São mecânicos que a gente conhece, né? Pronto. Foi no dia de hoje. Vamos ver o que tem mais pra nós aqui. Cidade de Farias Brito. Ô, rapaz, aniversariando hoje no interior do estado do Ceará, completando 88 anos de emancipação política. Eu não conheço Farias Brito, rapaz. O município está localizado no sul cearense e fica a cerca de 475 quilômetros de Fortaleza. Eita, é longe. É longe, Farias Brito. O nome Farias Brito é em homenagem ao filósofo Raimundo de Farias Brito. Antigamente o município se chamava Quixará. Sabia não, ó. Quixará era chamado. Aí, em homenagem ao filósofo Raimundo de Farias Brito, passou a ser chamado de Farias Brito. Essa cidade é longe, rapaz. 400 e tantos quilômetros de distância daqui para lá. 400, deixa eu ver aqui, no sul do Ceará, 475 quilômetros de distância aqui de Fortaleza. Parabéns aí para vocês de Farias Brito, que o município continue crescendo, se estabelecendo, com bons programas sociais para melhorar a vida a situação dos moradores de lá. Alô, Farias Brito, um abraço para vocês, hein? E agora sim vamos começar com ele. Diário do Interior. Vandenberg Belém, que alegria recebê-lo, rapaz. Tudo bem? Vandenberg Belém. Igualmente, Tom. Vandenberg. Bom dia para você. Bom dia. A Beatriz está mandando um alô para você também. Bom dia, cumprimentando este jovem partista. Bom dia, Bia. Olha, o Festival Lamparina de História. Rapaz, deu um alô até pelo nome. Festival Lamparina. Lamparina. Lá em casa tinha umas lamparinas. A gente botava querosene, tem aquele, né? Como é o nome daquele outro que puxa ali onde a gente acende o fogo? Pavio. O pavio. Você tem o pavio curto? Tem o... Não, tem muita paciência, viu? Tem, né? Paciência até... Você tem paciência até com minhas besteiras, né, não, hein? Olha, o Festival Lamparina... O Festival Lamparina de História chega à 23ª edição, retornando ao sertão dos Ilhamuns e, mais uma vez, ao município de Saboeiro. Nesta edição, o evento chega para festejar a arte da palavra com contadores de histórias e brincantes dos folguedos populares, reizado, pastoril, dança de São Gonçalo, além de outras atividades. Eita, Vandenberg, tu tem um bocado de coisa para dizer hoje, hein? Vai, macho velho. Isso mesmo, Tom. Como você disse, tem paciência com suas besteiras, não, pelo contrário, essas prosas, essas resenhas, como são chamadas, isso é muito bom. E foi justamente isso, o Festival Lamparina de Histórias, que começou por conta das lamparinas mesmo, como a própria Júlia Barros, ela que é idealizadora desse festival, ela vai contar pra gente, vou deixar que ela conte aí como foi que surgiu a ideia desse nome. Ela que é esposa do Almir Mota, que é escritor, também bastante conhecido,
E ontem a gente teve a oportunidade de estar lá no sítio Bucambinho, que fica na zona rural de Saboeiro, e eles realizaram mais uma vez esse festival que chegou lá, que chega à 23ª edição. Vamos aí acompanhar o que eles falam, a Júlia e o Almir, sobre esse momento desse festival. Esse festival, ele surge ali por volta de 2004, eu já contava a história profissionalmente, e foi aqui na cidade de Saboeiro, exatamente no sítio Pedacinho do Céu, quando a primeira vez eu vi o céu do sertão, e eu fiquei encantada com aquilo. O céu lindamente estrelado, as estrelas pareciam mais um véu, e o que mais me chamou a atenção eram as lamparinas que vinham caminhando, que vinham com as pessoas caminhando em direção ao lugar onde nós estávamos, ali no sítio Pedacinho do Céu. E aquelas pessoas se reuniam para contar histórias, para falar da solidão no dia, né? E aquilo me veio na cabeça. Eu tinha um grupo de contadores de histórias que eu acompanhava no bairro Dias Macedo, e era um grupo de idosos, pessoas idosas, e me veio na cabeça fazer um projeto para homenagear os narradores tradicionais. E essas pessoas que guardam por tanto tempo a memória oral do seu povo. E a partir daí, juntou uma coisa com a outra. Juntou uma coisa com a outra e nasceu a primeira edição do Festival Lamparina de Histórias no bairro Dias Macedo, com um grupo de pessoas idosas. Depois a gente foi para outros lugares e foi indo. O projeto ele já passou tanto pelo sertão, é a terceira vez que ele chega aqui na cidade de Saboeiro, né, que está acontecendo na cidade de Saboeiro. Já aconteceu em Assaré, aqui na região do litoral, Aquiraz, praia no Itarema, né? São muitos os lugares por onde o projeto já passou. E eu tenho muito orgulho de tudo desse momento que a gente vivencia com o projeto Lamparina de Histórias. E ela acontece também nos dias 20 e 21, na Praça da Matriz, na cidade de Saboeiro, reunindo uma programação rica de narradores tradicionais, outros narradores, professoras que contam histórias, narradores que estão vindo da cidade de Iguatu, que destacam a participação da narradora Carlê Rodrigues e da Kélis de Almeida, e também de Juazeiro do Norte, com a Beth Pacheco e a Conceição de Maria. Vem também narradores de Tarrafas, né, Banda Cabaçal, da cidade de Altaneira. Acho que tem a questão das memórias afetivas, né, que vão surgindo, né? Sim. São tanto as histórias, né, como esses festejos populares, eles são passados de gerações para gerações, né? Então, assim, tem uma questão também de herança familiar, de você guardar a memória do seu povo como uma herança que você recebeu dos seus pais, que você recebeu da sua comunidade, e um compromisso também de deixar para outras gerações. Então, assim, tem esse compromisso na tradição oral e nos festejos populares. E como é que você se sente ao longo desse tempo vendo esse teu festival e tão longe por diversos locais? Eu me sinto honrada, né, com tudo que eu tenho aprendido com essas pessoas, por onde a gente tem passado, e eu fico muito feliz também de saber que a nossa ideia tem sido abraçada, né, por apoiadores. É uma ideia assim que eu gosto muito dessa ideia, né? Eu sou muito suspeita a falar dessa ideia, mas enaltecer a cultura popular e a identidade cultural de um povo, isso é de uma grandiosidade que não tem tamanho. Tradição essa que vai passando também para a juventude, né? Exatamente, que a gente espera que possa passar para a juventude, porque eu acho que é uma nova geração, né? Uma geração que está mais ligada aos meios tecnológicos, mas que a gente deseja sim que ela possa ser perpassada, né? Você ter um ouvido atento para ouvir a história do seu povo, isso é muito importante para a construção da nossa identidade, de quem nós somos. Almir, como é que é para ti vivenciar também esse projeto, né? Júlia teve a ideia, mas com certeza você abraçou logo desde o início. Sim, a ideia do Lamparina de História foi uma ideia muito feliz de trabalhar a memória popular, a memória do povo de Saboeiro e do povo Ceará. E a ideia do festival é essa mesmo, é ser uma salvaguarda, um registro dessa memória das artes populares. Seja dos narradores e narradoras populares, que são muitos, ou dos brincantes, dos folguedos desse período de dezembro, né? Brincadeiras de reis, como o São Gonçalo, o Pastoril, entre outros. A Júlia teve essa ideia e isso caiu como uma luva em Saboeiro. Aqui na comunidade do Caminho, em especial, que vem uma turma muito bacana ali da Ruinha, aqui em Saboeiro. Então aí essa manifestação cai como uma luva, porque todo mundo faz parte de
de algum rezado, todo mundo sabe contar uma história, todo mundo lembra de uma lenda, porque em Saboeiro são diversas, né? E o Nordeste, de maneira geral, é muito rico nisso, né? Então, quando se escuta um pouco sobre o Lamparina de História em outras regiões, as pessoas gostam muito. E eu acredito que para ti inspirações aqui são muitas, né? Então, eu brinco muito com isso, é uma troca, uma energia muito boa, né? Porque as pessoas já chegam alegres, já dando boa noite, sendo feliz na vida. E a gente tem que ter a parte disso como uma graça boa, né, pra gente. O chão de terra molhado, né? Esse cheiro gostoso. Cheiro o café, terreiro, café, pão de ló, mungunzá, que vai ser servido para todos os presentes, para degustar, né, esse sabores, anoitecer, né? Os sabores da nossa cozinha, né? Porque a cozinha regional, ela diz muita coisa da nossa memória cultural. Que através dos apoios é fundamental para que isso aconteça e continue acontecendo. É fundamental. A gente tem um apoio, é claro, da Prefeitura de Saboeiro, mas principalmente do Governo do Estado de Ceará, né? E da rede estadual de festivais, que abraça também o Festival Lamparina de História. Então, assim, a gente está dentro de uma rede que tem apoio. Então, o Lamparina, o próximo não vai ser nessa região, vai ser na região de Praia, que já está pré-marcado para novembro de 2025, na região do Aquiraz, salteando em 3 cidades, Aquiraz, Horizonte e Eusébio. Se aqui é o Lamparina da memória e da ancestralidade, lá será o Lamparina das comunidades tradicionais, participativas, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, que vão estar presentes contando suas histórias. Pois é, esse festival, como o próprio escritor disse, né, o Almir, também tem a questão da mistura dos sabores, né, vozes e sabores que fazem a mistura desse festival. A gente conversou também com o Rony Nascimento, ele que é professor lá de Saboeiro, muito ligado a essa questão da parte da cultura, e com a Carlê Rodrigues, ela que é narradora de histórias, é daqui de Iguatu, e está participando dessa programação. Vamos acompanhar. Para nós, assim, é um resgate cultural, além de atrair as memórias, né, das nossas gerações passadas. E, ao mesmo tempo, trazer a cultura negra para dentro da cultura do nosso município, principalmente da história da Ruinha, a história do Mucambim, de trazer as danças do pastoril, a dança do São Gonçalo, até porque as famílias da Ruinha são originadas de um homem, né, de um fugitivo das senzalas, dos escravos. E aí formou várias famílias descendentes negros aqui da Ruinha, como também uma parte do Mucambim. E essa festa, eu acredito que é uma festa assim, histórica para o município, Lamparinas de Histórias, né? Que o Almir Mota traz com a sua esposa Júlia Barros aqui para Saboeiro. É atrair as pessoas a fazer uma reflexão do seu passado, da sua história, a história do nosso povo, né? Quantas histórias de pessoas idosas que às vezes a gente nem parava mais para ouvir, né? E de repente a gente se depara com idosos, com pessoas novas, até crianças, escutando as histórias que os nossos avós contavam ao pé do fogão a lenha, com seu cigarrinho, né, fumando, o seu fumo. E ali a gente, no terreiro, e aí a gente resgata toda essa história que os nossos antepassados vêm passando pra gente, né? Muitos de causos, né, até mesmo histórias com anedotas. Isso é muito importante, porque além de trazer o que as pessoas vivenciaram, diz que o nosso povo está vivo, porque a cultura é isso, é vida, né? Como é que você recebeu o convite para participar desse evento? Como é que você vê a importância desse evento, Carlê? Esse convite, né, ele já veio através da Júlia Barros, que é a idealizadora do evento, né? E aí eu já acompanhava esse festival há algum tempo, inclusive também no período que foi virtual da pandemia. E aí ter essa oportunidade de vir presencialmente também, mais um ano aí, participar desse evento é riquíssimo, né? Para nós que somos narradores de histórias, é uma fonte de pesquisa, é um momento em que a gente pode ter contato com as culturas mais tradicionais, de raiz, ouvir as pessoas dessa comunidade tem sido muito importante, muito rico, né? Um momento onde todos se reúnem ali e espontaneamente as histórias elas vêm surgindo, né? E que bom que esse evento veio aqui para Saboeiro, né? Para reafirmar a importância dessa comunidade aqui no Mucambinho, né?
no qual as pessoas dessa comunidade são contadores de histórias assim extraordinários. Para mim, enquanto narradora de história, foi um momento muito rico de aprendizado, né? Conhecer um pouco mais a fundo a tradição e as raízes aqui da comunidade. Pois é, muito legal isso. E a gente começou também com a Antônia Marisa, ela que é professora, guardiã das histórias da mãe dela, a dona Rita Neves, também com a Mazé Souza, ela que é servidora pública aposentada, que também faz parte dessa programação, fazendo aqueles causos, né, dos pastorinhos, entre outras danças tradicionais também, o drama também, que eu não conhecia esse tipo de cultura, e também a Iracides Nascimento, técnica em enfermagem. Eles contam, elas na verdade, né, contam um pouco aí do que é cada um desse momento que é vivenciado dentro desse festival. Vamos acompanhar. Esse momento é um momento muito importante, assim, se as pessoas se tivessem a consciência, né, de resgatar a cultura, né, do nosso município. O nosso município de Saboeira tem uma cultura riquíssima, né? Assim, eu lembro quando eu era criança, a gente brincava de maneiro pau, de reisada, e assim eu fui aprendendo com minha mãe, e ela era uma das pessoas que gostava de brincar reisado, maneiro pau, e assim saía nas ruas de Saboeira, principalmente agora nesse período, em dezembro, né, período de Natal, que eles faziam o pastorio. Maria Rita Neres. Essa que tá na tua blusa aí. Ela era contadora de história. Contadora de história, ela participou do projeto do Almir, né? Na época, ela foi apresentar umas histórias nas escolas, lá na Praça do Fórum, e ela foi convidada para ir para Fortaleza na época. Ela foi contar a história lá em Dragão do Mar. E nessa época ela disse que realizou o sonho dela. Contar a história. Ela sempre contava. E a gente aprendeu, né? Ela ensinou nós a contar a história desde criança. A gente só dormia depois que ela contava história na calçada. Que legal. E com isso você aprendeu também muitas coisas. Aprendi. Né? Eu tenho uma filha que hoje ela conta história assim da mãe, né? A mãe contava, a avó contava muita história para mim. E ela foi contando de filho, passou para os netos. Ela gostava de contar história. E ela reunia muita gente na calçada, né, para contar as histórias dela. Que legal. E por isso que a gente fez a homenagem a ela, a linda contadora de história. E essa parte cultural, como foi que a senhora teve contato com as primeiras artes, dona Mazé? As primeiras artes? Sim, desde a infância? Desde a infância. São Gonçalo, eu comecei a dançar com 8 anos. São Gonçalo, que é a dança de São Gonçalo. E depois foi o que mais? Depois da dança de São Gonçalo, nós foi só trabalhar, né? E como é que é vivenciar esse momento aqui na comunidade? Viver esse momento aqui com todo mundo reunido, relembrando passado, né? O passado. Relembrando o passado. Como é que a senhora se sente? Feliz. Me sinto muito feliz. Comecei através da minha mãe, né? Então, minha mãe, ela gostava muito de dramatizações e dramas, que vocês chamam de teatro, peças, né? Então, foi daí que eu resgatei com minha mãe e com outras mulheres que já eram amigas delas, que hoje são falecidas. Minha mãe é Iraídes, as que são falecidas, Dolores, Eudócia. Foi daí que a gente resgatou as histórias, essas pecinhas que elas faziam. Conta um pouco pra gente o que é. O drama é tipo uma pecinha, só que o drama ele é cantado. Ele não é falado, ele é cantado. A gente faz, a gente dramatiza cantando ele. A apresentação. Isso. Como se fosse uma ópera, né? Isso, tipo assim, como se fosse cantado com humor, para que as pessoas possam rir, tá entendendo? Iracides, pra gente concluir, conta um pouco pra gente, canta na verdade um pouco pra gente do drama. A minha vida é uma vida aperreada, eu vivo lastimando todo dia, eu me casei com um tal de Margarida, pelo um vestido me aperreia todo dia. Seu Felipe, eu quero logo o meu vestido, eu quero ir pra rua passear. O senhor viu que era um pobre sem dinheiro, para que quis comigo se casar. Que bom. Pois é, parabéns aí para essas mulheres que fazem parte, e esses homens também fazem parte dessa programação aí do Lamparinas, Festival Lamparinas de Histórias. E para concluir a nossa participação,
Hoje tem programação a partir das 4 horas, tem um cortejo pelas ruas da cidade lá do Papai Noel, de 6 às 9 da noite. Tem feira de artesanato com comidas típicas, tem contos de Natal, tem também as tradicionais narradoras, né? Tem também a contação de história, pastoril da Ruinha, que é interessante também a história da Ruinha. Depois eu vou pesquisar mais sobre a história dessa Ruinha, que é formada por uma família de um escravo que chegou lá em Saboeiro. E também tem o encerramento com a banda Cabaçal de Altaneira hoje, e amanhã também tem programação a partir das 6 da noite, tudo isso lá próximo à Praça da Matriz, lá no centro de Saboeiro, fica aqui na região do Sertão dos Inhamuns. Fora isso também tem outras programações musical, comidas típicas, tudo isso envolvendo esse festival, que é bem interessante, que está acontecendo agora a 23ª edição no município de Saboeiro. Então, a gente volta com vocês aí no estúdio. Muito obrigado. Bela matéria, gostei. Vandenberg, Belém. Boa sorte pra você. Homem da lamparina, hein? Sabe lá o que é isso, não? Valeu, Vandenberg. Eu sei sim, muito legal. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já já.